E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É oração de guerra, é oração forte. Feche os seus olhos, feche os olhos e vamos orar. Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Você pode dar salva de palmas para Jesus? Glória a Deus! E orando, não useis de vãs repetições como os hipócritas, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Porque larga é a porta. Porque larga é a porta. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Meu Deus, esse povo veio te buscar. Aqui nós temos empresários, empreendedores, comerciantes, lojistas, arquiteto, engenheiro, médico, doutor, o aposentado. Então engrandece esse povo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias, cegos. Cuidado com a porta larga. Olha, encaixem as peças que o Messias falou. Cuidado com a porta larga. São muitos que entram por ela. E ele continua depois. Olha as peças se encaixando. Cuidado com a porta larga. Porque ele parava em frente do templo de Salomão, lá do rei Herodes da época, e falava, cuidado com a porta larga. E mostrava a porta. E o povo pegava pedra para tacar nele. Cuidado com a porta larga. Ele falava. E depois ele fala, depois de um tempo, ele fala assim, não faça igual os hipócritas, fariseus, os líderes religiosos de hoje, os padres católicos, espíritas, evangélicos. Não façam igual os hipócritas que ficam orando em pé nas igrejas. Tu, porém, olha, ele divide o povo. Tu, porém, quando quer falar com o pai, entra no seu quarto, tranca a porta e fala com ele em secreto. Eu te pergunto, até quando vai ser essa desobediência? Adão caiu, deu exemplo, e hoje, depois de quase 7.000 anos, o povo está seguindo a mesma coisa, a desobediência. O pai disse, cuidado com a porta larga, não entre nessas portas largas. Está todo mundo entrando. Desobediência. Não faça igual os líderes religiosos hipócritas que ficam orando em pé nas igrejas. Não faça. As pessoas vão. Desobediência. Até onde vai parar essa desobediência? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O Messias disse, cuidado com a porta larga. Se você parar em qualquer templo religioso, qualquer um, católico, evangélico, espírita, judaísmo, islamismo, qualquer lixo desse, você vai ver que a porta é larga. O Messias disse para não entrar por ela. Quando você entra por ela, você está obedecendo a quem? Olha o que aconteceu com Adão e Eva acontecendo com vocês. Vocês católicos, evangélicos, espíritos, judaísmo, islamismo, está acontecendo a mesma coisa. Vocês são desobedientes. Se Adão foi expulso por desobedecer, Adão e Eva foi expulso por desobedecer, imagina vocês hoje. O Messias diz, cuidado com a porta larga. São muitos que entram por ela, mas as pessoas continuam entrando pela porta larga. Levante essa corrente e dá seu grito. Todas as muralhas. O Messias disse, quando for orar, não faça igual os hipócritas que ficam em pé nas igrejas
orando. Olha outro pedido. O Messias diz, não faça igual os hipócritas que ficam nas igrejas ou sinagogas, que é o mesmo lixo, orando em pé nas sinagogas ou nas igrejas. Ele diz para não fazer. E as pessoas desobedecem e fazem o quê? Vão. Para onde? Porta larga. Você quer ficar em pé e vir até aqui à frente, chegar pertinho para juntos orarmos pela sua família? Venham aqui à frente. Fiquem aqui, vamos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Esse mandamento não foi escrito em pedras, mas é um mandamento tão forte como os outros 10. Porque aquele que desobedece a palavra do Pai e do Messias, raramente terá salvação. Ele disse, não faça igual os hipócritas, as letras estão aqui, só lê. Venha a tua glória, Senhor. Venha a tua glória, a tua revelação, a tua presença. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Clame a Ele. Vem, Senhor. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O Messias disse para não desobedecer, não pegar, fazer. É igual Adão fez, pegou a fruta, a Eva pegou a fruta e aconteceu tudo o que está acontecendo hoje. Mas pare e pense. O Messias disse, cuidado com a porta larga. Quando for orares, não faça que nem os hipócritas, que vão na sinagoga ou nas igrejas orar em pé. Tu, porém, ele separa dois povos. Olhe bem, ele está separando dois povos. Os que vão orar em pé nas igrejas, sinagoga, nos templos, qualquer lixo desse. E um que não vai. Olha a desobediência daqueles que vão para a porta larga e a obediência daqueles que não vão. O Pai diz que não habita em templos feitos por mão de homens. Vocês vão lá, desobediência. Uma desobediência. Ele diz para não fazer igual os hipócritas que oram em pé na sinagoga, católica, evangélica, espírita. Vocês vão lá orar de pé nas sinagogas evangélicas, católicas, espíritas. Vão lá. E aí? Muito simples. Quando você pega as escrituras e para e lê, você vai ver que vocês estão indo tudo ao contrário. Vocês são desobedientes. Esse mandamento não está escrito em pedras, mas foi capaz de derrubar Adão e Eva. E eu te pergunto, se Adão e Eva caiu por ser desobediente, imagina vocês que estão indo nessa sinagoga evangélica, católica, espírita, judaísmo, islamismo. Agora eu te pergunto, com essa desobediência, aonde vocês católicos e evangélicos vão chegar? Aonde?